Boa noite todo mundo, bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, né? Que é o satsang, né? Que até a Lili colocou hoje, que as pessoas às vezes ficam em dúvida o que seria o satsang. Então, em primeiro lugar, é um encontro onde a gente tem assim uma mesma sintonia, um mesmo direcionamento quanto ao que é falado, né? A gente está, na verdade, fazendo uma comunhão, né? Dentro do que está sendo apontado, né? Então a gente pega um tema, a gente desenvolve esse tema, a gente se aprofunda dentro desse tema e às vezes surgem outras questões, né? Durante o encontro. E esse encontro ele tem essa finalidade de investigação, né? Aprofundamento, de autoconhecimento. A gente usa também abordagens de alguns mestres, tá? Então, seria essa a motivação do encontro. E a palavra satsang, ela vem do sânscrito, né? É uma palavra sânscrita, e ela quer dizer um encontro, né? Com a verdade. O encontro com a verdade. Então, esse seria o motivo, né, da gente estar se aprofundando dentro da verdade, né, e reconhecendo essa verdade em nós, né? Então, basicamente, seria isso. A gente está fazendo essa introdução também para as pessoas que às vezes estão vendo aquela chamada, né, satsang, hoje vai ter o satsang, então é isso, mas a gente vai colocar também nas próximas chamadas essa referência, né? Encontro, né? Que seria esse encontro que a gente faz normalmente às quartas, mas hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo na quinta-feira. Ok? Então, acho que já está bem esclarecido, né? A, a Lilian, ela trouxe aqui um texto que o Marcelo Paiva, né, que ele que dá as aulas, né? Ele que faz as palestras sobre Sri Ramakrishna, né? E teve uma questão que ficou pendente no outro satsang, e a Lilian trouxe hoje para a gente, a gente abordar esse tema, né? Que o texto traz, né? Então, vou pedir para a Lili, né, a Lilian, ler para a gente aí o texto, para a gente ter conhecimento. Pode ler, Lili? Posso sim, Maurício. Obrigado. Shri Ramakrishna ensinou: não é bom que a pessoa comum diga, eu sou Brahma. Essa pessoa comum se comporta como um mendigo, que, tendo escapado das barreiras de segurança, senta por instantes no trono de um rei e diz, sou rei. Todos veem aquilo como um ato ridículo. Sentar no trono não faz do mendigo o rei. Assim como a pessoa comum não se torna Brahman, o Supremo, por dizer sou isso. Então, para a pessoa comum, o melhor é dizer: sou servo de Deus, sou filho de Deus, sou sua parte. É como um mendigo que, tendo se tornado amigo do rei, recebe do soberano um convite para se sentar ao seu lado. Todos então respeitam o mendigo. Ele não se tornou o rei, mas todos sabem que o rei o conhece, gosta dele, e nisso o mendigo tem todo o direito de sentar no lugar em que o rei o colocou. Este é o ensinamento de Shri Ramakrishna. Muito Quer bom. que lê mais? É aí que eu parei, eu acho também. Tem mais um pouquinho aqui, mas eu Vai lá, acho vai que lá, vai lá.
Discípulos de Shri Ramakrishna ensinaram algumas vezes o contrário disso. Algumas vezes ensinaram justamente aquilo que Shri Ramakrishna disse não ser bom dizer, como eu sou Brahma. Shri Ramakrishna disse claramente que para esta época o ensino de Karma Yoga e Gnana Yoga eram prejudiciais, pois fora as almas liberadas, ninguém pode pois fora as almas liberadas, ninguém pode de fato conhecer Deus por ação desinteressada, pois não são capazes de serem realmente altruístas. E por pensamentos claros, pois suas mentes são sempre obscurecidas por egoísmo e orgulho. Ele então ensinou que o caminho para a humanidade é o amor e a devoção a Deus, que é chamado Bhakti Yoga, união pela devoção. Mas ele esclareceu: a devoção aqui não é religião, mas é sentir profundo desejo de Deus, só pensar nele e rogar por ele no coração ansioso por ele. Muito bom. Até aí foi até aí que eu li também, né? Eu acho que está bem claro, mas eu queria colocar aqui duas questões, né? Primeiro, o ambiente e a época. A gente está falando do final do início do século, né? Passado, né? E na cultura da Índia, né? Então, a tradição, a espiritualidade que era vivida particularmente na Índia, né? Então, a conotação dos ensinamentos é diferente. Então, primeiro a gente tem que situar. No Ocidente, os valores são muito diferenciados, como a gente sabe, né? E então a gente não é só pegar essa fala e colocar dentro de uma realidade totalmente diferente, né? Porque a tradição ali fala muito alto, porque ele começa, eu sou Brahman, né? Não é algo que a gente está familiarizado, né? Fala, Lili. Não, Maurício, eu só queria trazer assim para a época atual, isso que você falou, porque existem os ensinamentos desses mestres não duais, né? Que tudo é um, eu sou Uhum. Deus, né? Então é essa a ideia, né? Que fica muitas vezes impregnada, né? E a gente às vezes acredita numa coisa sem ter um olhar mais amplo. Então eu estava querendo ver o que você pensa, o que você sente disso. Então, é justamente isso. Foi bom você colocar, ele, porque eu acho que é uma transferência para hoje, justamente isso que eu estava querendo dizer, mas você aperfeiçoou aí a minha fala, porque acho que eu não estava chegando nessa conclusão, né? Que essa fala, eu sou Brahman, ou eu sou Deus, ou eu sou tudo, que é repetida hoje, né, no Ocidente, eu acho que aquele que está falando e quem está ouvindo não é a mesma coisa do que aconteceu quando os mestres, no caso Sri Ramakrishna, se referia lá, naquela época, e dentro daquela cultura. E tanto é assim que ele teve uma sensibilidade de realmente fazer essa crítica que é real, né? Então, não só no Ocidente, mas se fosse também no Oriente, e no ambiente da religiosidade, da espiritualidade da Índia, as pessoas ali ainda têm esse olhar, né? Essa percepção egóica. Então, tudo que é afirmado está obscurecido por esse autocentramento. Então, esse autocentramento ele vai puxando e vai descaracterizando, vai contaminando qualquer tipo de afirmação nesse sentido. É assim que eu vejo, né? Então, ele coloca um exemplo
você não adianta você sentar no trono do rei e falar que você é o rei, porque isso é completamente artificial. Isso não é uma realidade, porque você que está sentado no trono também sabe que você não é o rei. Então isso é fictício, totalmente fictício. É para isso que ele está apontando, né? Mas se você tiver uma relação, né, de devoção com no exemplo dele, o rei, né? Mas aí seria com Deus, né? Então você não está assumindo o papel de Deus, mas você está reconhecendo que há esse Deus e que você reverencia e se devota a esse Deus. Então isso fica mais verídico, né? Isso tem uma palpabilidade maior. Isso tem uma veracidade maior. Mas não é também garantia de que existe uma veracidade maior nessa relação, porque mesmo essa relação pode estar contaminada pelo autocentramento. A gente está falando ego, né? Mas não é muito legal usar essa palavra, né? O autocentramento, que é você sempre colocar esse si mesmo, né? Essa ideia de que você tem prerrogativas sobre outras pessoas. Então, mesmo esse tipo de relação, você pode aí criar um sentimento de superioridade, mesmo dentro do Bhakti, mesmo dentro da devoção, porque você começa a se achar melhor que o outro, porque você é devoto. Né? Então, aí que está o problema. Né? A gente tem que ver qual ambiente isso está funcionando. Né? Já era complicado no ambiente da Índia, que vem da onde vem toda essa tradição. E esses conceitos são melhores, né, entendidos, né? Talvez, né, a gente está pressupondo também. Mas a gente tem certeza que no Ocidente os valores são completamente outros e existe uma adaptação, e essa adaptação corre o risco de ser também equivocada, né? A maioria das vezes, não estou dizendo todas as vezes, pode ter algo ali que possa ser mais verdadeiro, né? Mas a maioria das vezes vai ser equivocado. Então, mesmo se você se coloca como um servo de Deus, né? O grande problema dessa mais recente forma, né? Da gente dessa tradição ocidental e agora dentro desse contexto de espiritualidade mais livre, né? Que não é institucionalizada, que a gente está abordando aqui, isso pode ser algo completamente nefasto, né? Isso pode causar problemas, né? Então, a gente partiria de um início que eu acho que é fundamental, que é desconceitualizar. O que que acontece? A gente está trabalhando com conceitos, com ideias que a gente presume que a gente saiba. Né? Então, por exemplo, se você fala Brahman, você equipara a Deus. Qual é a nossa relação com esse Deus que a gente está falando? Né? A gente sempre teve uma relação íntima com esse Deus, ou com Deus, ou esse Deus para a gente sempre foi um conceito, sempre foi uma ideia. A gente sabe o que é Deus na prática, por exemplo, né? Se você fala, eu sou o Brahman, você não tem ideia do que seja Brahman, né? Mesmo que você saiba o conceito de Brahman. É só um conceito, não é algo que você experiencia. Então, eu acho que quando a gente fala de Deus, geralmente,
A gente está falando de um conceito e não de uma experiência. Então, como que se você vai se devotar a um conceito? Isso vai ficar num nível intelectual, um nível da razão, num nível que você não está realmente se entregando, sentindo o que você está fazendo. Então, vai ser algo mecânico e que não vai levar a nada, né? Então, o caminho que eu acho que seria o mais apropriado no momento é a desconstrução dos conceitos, tá? Porque dentro desse parâmetro, a gente encontra um ensinamento do Sargadatta, né? Que ele coloca que enquanto não desaparecer, né? E aí ele está se referindo aos conceitos, é, o mestre, ele mesmo, né? Eu vou até ler aqui, que é muito oportuno esse ensinamento, que é você tomar cuidado naquilo que você está se apoiando para para que você faça esse caminho espiritual, né? Então ele está dizendo, ó, a pergunta, né, que foi feita por Sargadatta: o que em mim deseja esse retorno ao absoluto? É o absoluto que eu sou? Ah, vem a calhar, né? Porque ele está falando o absoluto, pode ser Brahman, pode ser Deus. Então ele fala: o que em mim deseja. Então o questionador, ele está colocando que existe um impulso nele, que não é ele, pode ser algo diferente dele, né? O que em mim deseja esse retorno ao absoluto, ou esse retorno a Deus, é Deus que eu sou, é o Deus que eu sou. Então ele já está se colocando naquela posição que o Ramakrishna se referiu, né? É o Deus que eu sou, aí no Sargadatta. Mas você não pode retornar. Você jamais partiu. Ah, é o eu sou que joga assim. Você não pode colocar uma questão como essa. Isso quer dizer que você está procurando. Você não pode procurar o absoluto. Isso gira ao contrário. Esqueça-se e desapareça. Você não tem outra solução. É preciso que a consciência do observador, o observador, a testemunha, o sujeito, o objeto e o teatro desapareçam. Isso é tudo, né? Então, por que que aí vem muito a calhar, né, Lili, com o ensinamento dos novos mestres aí do Advaita, né? Que é preciso que a consciência desapareça. Né? Tudo bem que ele fala que a consciência do observador. O que é isso? Conceito. Eu sou a consciência do observador. Ou eu sou a consciência. Você está trazendo para você uma identidade conceitual. Porque não tem uma experiência, uma vivência profunda do que seja isso. Então, quando ele também pergunta, né? O que em mim deseja esse retorno ao absoluto? É o absoluto que eu sou? Então, quer dizer, quando ele se refere a absoluto, ele também não sabe do que ele está falando. Por isso que o Nisargadatta fala, mas você não pode retornar, você jamais partiu. É o eu sou que joga assim. Então, aqui eu vejo que o Nisargadatta ele está trabalhando, não assumindo a identidade do eu sou, mas ele está dizendo assim, o eu sou, ou seja, aquilo que pensa que é algo, é que começa a fracionar as coisas. Aquilo que pensa que é algo, tem outra coisa que contrapõe aquilo que pensa que é algo. Então, quando você está assumindo uma ideia, né, quando você se traveste de uma ideia, surge outra na sua frente, né?
E aí, por exemplo, quando aquele que fala eu sou o Brahman, é, quem é este eu que é Brahman? Porque são duas coisas. Porque se você é Brahman, você está em silêncio. Você não está declarando que você é Brahman, porque não precisa, né? Então, isso fica no campo das ideias e, e não no campo experiencial, o campo da vivência, né? Que é aquilo que realmente traz a sua experiência e traz esse conhecimento, esse saber da experiência. Então, o que que a gente tem aí? A gente tem conteúdo demais. E a gente se perde nesses conteúdos. Então, conteúdo, a gente fica nessa floresta. E o Sagará está falando, é o jogo do eu sou. Por que que é o jogo do eu sou? Porque o eu sou pode ser tudo que está dentro do jogo. O eu sou pode ser Brahman, o eu sou pode ser consciência, o eu sou pode ser o que ele quiser. É só nomear, entendeu? Mas o que que é esse nome? Uma ideia, né? Então, todo nome é uma ideia. Então, quando você está em silêncio, não tem nome nenhum. E não tem uma necessidade de ficar declarando isso ou aquilo. E aí o Nisargadatta está dizendo, desapareça com esse que está querendo afirmar alguma coisa. Desapareça com o observador da consciência. Desapareça com o sujeito. Desapareça com o objeto. Por quê? Porque isso aí é ruído. É ruído, né? Isso não é realização. Isso é distração. Agora, a forma que ele está colocando o Sri Ramakrishna lá, né? Na fala de você se colocar como não o próprio rei, mas o amigo do rei, dependendo da sua intenção, vai ser extremamente prejudicial, porque você está interessado em ser amigo do rei. Então, como é que você vai se devotar realmente ao rei se se em quem você está pensando é em você mesmo? Eu vou, então, praticar Bhakti Yoga para poder conquistar alguma coisa para mim, né? Eu quero ser um servo de Deus, mas o servo de Deus, nesse contexto, é mais importante que Deus. Porque o servir a Deus vai constituir a minha pessoa. Então, é aquele cara, né, que vira assim, você sabe de quem, com quem você está falando? Ah, eu estou falando com amigo do fulano, que é, né, uma autoridade qualquer, tal. Então, esse tipo de relação, dentro da nossa cultura, pelo menos, eu não sei se tem alguma diferença nessa formatação, mas também vai conduzir a um interesse autocentrado. Alguém quer se aproveitar dessa relação, né? Então, seria melhor desapareça. Então, o Nisargadatta, ele tem essa conotação de ser um mestre para pessoas ocidentais. Quem procurava o Nisargadatta, a maioria eram ocidentais, não eram indianos, não eram hindus, eram ocidentais. Então, ele tem essa característica de ensinamento para o âmbito ocidental, né? Enquanto você tiver uma intenção de aparecer, né, de se constituir, de ter um destaque, né? Se destacar, tudo que cair ali vai ser contaminado. Até você falar, eu sou Deus, pronto, está contaminado. Eu sou um servo de Deus, está contaminado. Na maioria das vezes.
Porque o desejo, o impulso é se autopromover, né? É um impulso narcísico, um impulso de ter uma certa proeminência sobre os outros. Por quê? Porque é isso que é ensinado dentro do Ocidente. O Ocidente você tem aquele que chega em primeiro lugar, que é o vitorioso, e tem os oprimidos. Ninguém quer ser o oprimido, todo mundo quer ser, né? É isso que é o viés ocidental, o viés político ocidental. E é um viés político humano, né? Porque a humanidade toda está dentro desse modelo, né? É um modelo do ego, é um modelo autocentrado, é um modelo do poder, que quem manda mais, né? Quem pode mais, manda mais. Quem pode menos, abaixa a cabeça. Então, essa é a relação, né? Que trouxe a humanidade até hoje, né? Dentro dessas regras. E quando um mestre fala dessa forma, ele está falando para os discípulos dele. Então, vamos também trazer essa outra questão. Ele não está falando para todo mundo. Ele está falando para uma sanga. Está falando para quem está afinado, quem está alinhado, quem está, né, realmente fidelizado, vamos chamar assim, com aquele ensinamento. Para quem está entendendo o mínimo do que ele está falando. Se a gente abre essa fala como uma fala geral, genérica, aí começam os problemas. Começam os problemas, né? Então, o mestre, ele sabe o mínimo da intenção daqueles que estão odiando ele, dos discípulos dele, né? Se a gente pega lá o Evangelho de Ramakrishna, aqueles que estão do lado dele, ele conhece. E ele está falando certas coisas para certos discípulos mais próximos, para outros não. Para outros ele fala coisas completamente diferentes. Então a gente tem que entender que essa linguagem não é uma linguagem aberta. Então, quando a gente pensa um ensinamento assim, parece que é para todo mundo. Ele está falando para quem tem aquele tipo de vocação, aquele tipo de entendimento, aquele tipo de clareza. São pessoas que já se comportam daquela forma. E aí, quando isso cai num cenário ocidental super variado, né? Estratificado, com cada um tendo valores diferentes, totalmente aberto dentro de uma rede, né, social ou numa internet e tal, aquilo ali vai virar uma coisa completamente diferente da intenção do que ele queria passar, muitas vezes, né? Então, acho que é por aí, gente. Primeiro, desconstrói. Não se arvora, né? Não tente achar que está entendendo, que está dominando, né? Você fala, eu vou me devotar a Deus. Você tem uma mínima experiência do que seja Deus, íntima. A partir do momento que você tem uma experiência íntima com aquilo que você vislumbra, né? Aquilo que você começa a se aproximar e, e você sente que é algo muito profundo, misterioso, mas que fala ao seu coração, a partir dessa experiência você pode, né, começar a vivenciar, iniciar, né? Então uma questão, uma vivência iniciática para a gente, né? A gente nunca teve esse tipo de experiência, assim, mais profunda, mais íntima,
mais autêntica com a gente mesmo. Então, é a partir disso, e não a partir de uma ideia, de algo pronto, né? De um pacote. Tá aí seu pacote, tá aí seu combo. O que que tem no combo? Ah, tem Deus, espiritualidade, tem isso, tem aquilo. Ah, então, mas por que que você está ansioso? Por que que você está com problemas? Se você é uma pessoa espiritual, você vive a espiritualidade. Mas por que que você está toda hora batendo a cabeça, né? Então, uma coisa está faltando, né? Que é a vivência do que é falado, né, gente? Fala, dona. Ai, Maurício, estou igual música clássica aqui. Meu querido. Então, eu queria falar sobre essa questão da ansiedade, né? Também. E ela pega carona nisso que o Nisargadatta trouxe, que é o desaparecimento, que quer dizer o quê? Desconstrução. Ah, nós estamos saturados de conteúdos conceituais, não coisas que nós vivemos, coisas que nós compramos, coisas que nós aceitamos como nossos, mas que não são nossos, coisas empurradas goela abaixo, muitas vezes. E por que que a gente fica ansioso, Ednita? Porque a gente recebe isso que nos é empurrado goela abaixo como nossos, como algo que é realmente seu, né? Então, a todo momento, o mundo está nos bombardeando. Nós estamos sofrendo bombardeios do quê? De conteúdos. E o que são os conteúdos? São as verdades que eles estão nos vendendo. E você compra essa verdade, mas você não viveu essa verdade para chegar na conclusão de que isso é uma verdade. Você só pegou aquilo e assumiu aquilo. Então, o problema da ansiedade é que alguém joga para você uma batata quente e aí você pega e fala: essa batata quente é minha, eu vou guardar no meu bolso. A decisão é sua, mas existe essa também essa intenção de que você faça isso, porque os conteúdos são vendidos para você ficar com eles. Ó, a sua verdade é essa aqui, pega e engole. Ah, mas não vai fazer a digestão, problema seu. Toma um antiácido aí. Só que não vai resolver. Porque não é a sua verdade. Você não chegou nisso. Você não teve essa experiência, né? Eu não estou dizendo que às vezes essa verdade seja ilusão. Às vezes pode ser uma verdade para aquele que viveu essa verdade, para aquele que realizou essa verdade, mas não para gente que não realizou. Então, não é uma verdade. Você realiza a sua verdade, mas é que tem um excesso de conteúdo. E a gente também, dentro dessa ansiedade que foi criada, a gente é um, um, uma draga de conteúdos. Nós somos ávidos por conteúdos, porque a gente vai achar que esse conteúdo vai resolver o problema nosso. E qual é o nosso problema? É que nós estamos com muitas verdades que nós não conseguimos estar bem com elas, porque elas não são nossas. Ah, mas isso aqui não foi o Buda que falou. Ah, mas não foi o Cristo, não foi, né, Ramana, mas não foi. Bom, a experiência foi deles.
Não necessariamente a gente vai ter a mesma experiência deles. Mas então nós somos, além de pegar uma experiência que não é nossa, nós somos obrigados a entender e realizar essa experiência sob pena da gente sentir culpa ainda de não ter feito a tarefa de casa, o dever de casa. Então, é nessa direção que o Nisargadatta trouxe, né? Da gente ter coragem de abrir mão dessas verdades que não são nossas. Para a gente ter a experiência íntima e pessoal com a nossa realização, com a nossa experiência íntima e pessoal. Porque às vezes a gente está pegando essas verdades para servir de proteção. Só que, né, como se fosse uma muralha. Só que em vez de proteger, está servindo de prisão, tá deixando a gente engessado dentro disso, né? E a gente assume uma responsabilidade sobre isso, sobre os conteúdos. Os conteúdos estão chegando até você e você assume esse conteúdo sem questionar e quer colocar isso em prática, mas isso não é seu, porque o modelo já está pronto, o modelo já está aí. E aí você vai sofrer porque você não está sabendo lidar com isso. Da onde está vindo a ansiedade? A ansiedade está vindo assim: o mundo é perfeito, as pessoas são perfeitas, só eu que sou problemático, sou problemático. Então eu não Ô, tenho louco, jeito. precisava disso, Maurício? Precisava disso? Pá, 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 assim, ó. Só eu, o problema é só meu, né? Então, mas aí que tá, Ednita, a gente age assim, isso é uma verdade para a gente, mas não é. Empurraram isso para você, para mim, e a gente aceitou, tá? Então você olha no Instagram, você olha aí nas redes, todo mundo dando risada, todo mundo aproveitando. Vai falar, pô, só eu então que sou o, né, ido, o ido dessa história, né? Então não é bem assim. É que a gente está olhando muito para fora, muito para o exterior. A gente está procurando a verdade no exterior. A gente não está procurando na gente. E é fácil porque está sendo vendido a cada segundo esses conteúdos de verdade, né? Então é muito fácil você adquirir esse combo aí. Só que em vez de melhorar, vai piorar, né? Vai atrapalhar cada vez mais, né? Porque a gente não consegue se encontrar na nossa vida. Viu, Dinita? A nossa vida não é a nossa vida. A nossa vida é do que o outro quer que seja. E o outro que eu estou falando é o mundo, cara. É tudo. Vem de todos os lados. Então, esse bando de conteúdo, ele está vindo como se fosse uma enxurrada em cima da gente. Cada hora um fala para você fazer uma coisa. Fica de pé, senta, fica de planta bananeira. É, agora desce a escada, né? Entra na geladeira, sai da geladeira. Ué, mas quando você não sabe o que fazer, todo mundo vai falar para você o que fazer. Você não sabe. Todo mundo vai chegar para você, faz isso, faz aquilo, todo mundo vai dar opinião. Isso que é o conteúdo. O mundo está cheio de conteúdo, né? Então, e é difícil resistir, porque daí aquilo vai virando uma bola de neve. Então, essa questão da ansiedade também está ligada à forma que a gente está aceitando os ensinamentos. A gente olha para o ensinamento, por exemplo, do Ramakrishna e pega para a gente. O Ramakrishna está falando para os caras mais diretamente ligados a ele, os discípulos dele lá. Você tem que filtrar isso um monte de vezes, cara.
Não é direto para você que ele está falando, né? Agora, eu acho, né, que nesse sentido o Sargadata também estava falando para uma pessoa específica, que ele estava ali questionando ele, né? Mas para mim ressoa no sentido de que ele está falando, meu, você está achando que você sabe o que que é isso? Você está achando que você sabe o que que é a consciência do observador? Você está achando o que que é sujeito, objeto? Você sabe o que que é tudo isso? Não, você está interpretando. E toda interpretação ela tem uma base equivocada. Então, o que que ele fala? Meu, some com isso. Desaparece. Deixa isso embora. Solta isso. Porque aí você vai ficando vazio e aí pode ter uma chance de você ter uma autêntica experiência com você mesmo. Uma intimidade com você mesmo e não com quem você não conhece, né? Então, essa coisa, essa oferta de conteúdos exagerada, de certa forma, ela vai corroendo um ideal de vida e, de repente, você vai jogar tudo pro alto e vai dizer, pô, nada tem sentido. Mas por que que nada tem sentido? Porque não é seu, não é autêntico, não é original. É tudo emprestado. É lógico que nada tem sentido. Tem sentido para aquele que sentiu originalmente aquela experiência. Você não vai absorver a experiência do outro. A experiência é única e intransferível. Então, tenha a sua experiência original. Né? Maurício, Fala, dona. eu tô vendo assim, de tudo que você tem passado pra gente, transferido pra gente, né, vamos dizer assim. Tá dando interferência? Ah, Chega pra lá um pouco. a Mona Lisa tá É, aí. é, de tudo que você tem passado pra gente, Maurício, eu tô sentindo assim um certo. Tem hora que tem vontade de falar com você, mas não sei nem o que falar. Uma coisa assim. É, não tem surto de perguntas, mas ao mesmo tempo é como se a mente tivesse assim se desligando mesmo. Mas continua assim algo agradável. Algo agradável que continua assim, a vida assim de uma maneira misteriosa, que nem você falou, não é você, é a vida que está acontecendo. Aquilo ali para mim foi muito forte no último Sat Sangue. Uhum. Então, não tá surgindo as perguntas, ainda assim tem algo que falar, que é o que está acontecendo aqui agora, que é se expressar, né? E também tudo bem, tô achando isso acontecer de uma maneira nada lógica, né? E um lado assim, criança, parece assim, às vezes surgindo também, Uhum. mas não sei o que fazer também. Não Não, sei o que fazer com isso. o que foi a última coisa que você falou? Laço? Não entendi direito. Cortou. Oi? Tá surgindo o que no final que você falou? Que você não sabe o que fazer. É, é uma sensação assim de não vou dizer muito intensa, mas é uma sensação não só de um dia ou de alguns momentos, mas assim, tá sendo cotidiano. Certo. Algo assim, uma sensação de estar voltando a uma infância, como se fosse uma segunda infância, assim, algo Ótimo. que um resgate de uma pureza, de uma Muito bom. sensibilidade.
Muito Mas bom. eu não sei o que fazer com isso, estou meio perdido. Dona, Junto com a tranquilidade, eu estou. então, você vê como é que é? A gente fica tão condicionado que a gente acha que tudo que a gente sente ou que chega para a gente, ela tem um aspecto de utilidade, né? E aí você fala, eu não sei o que fazer, eu não sei como tornar isso útil, tá vendo? Então, isso é um condicionamento. Você não precisa tornar isso útil, porque o valor que isso tem já está em si mesmo. Essa pureza que você falou que é um resgate, ela é uma consequência do descarte do lixo que a gente está vivendo, do lixo que é imposto, dos conteúdos que são impostos, certo? E aí surge um, uma sensação, um estado de espírito leve, por exemplo, que você começa a associar a um estado de pureza, porque você sentia isso quando era criança, certo? Porque quando a gente é criança, a gente não está carregado com aquele senso de obrigação, de responsabilidade que tem que resolver as coisas a todo custo, que as coisas são todos problemas para resolver, entendeu? Tudo que aparece na nossa frente são problemas que nós temos que resolver. Não. Por exemplo, essa sensação que você surgiu aí, ela é um descondicionamento. Ela resulta de um descondicionamento que a gente está fazendo aqui no satsang, um descondicionamento. Porque você começa a perceber que esse condicionamento que a gente fica agarrado não vai levar você a lugar nenhum. Ele só é um peso. Ele é algo que faz você sofrer. Ele é uma coisa que perturba. Então você solta isso. E o que, que vem no lugar disso? Uma sensação agradável, que é o que você está relatando aí. E aí a mente vem, ou aquilo que a gente está condicionado, e fala: o que, que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? Você não precisa lidar com isso, né? Outro dia eu vi uma fala do daquele que é um cacique, né? Ele é filósofo também, ele é um estudioso. Eu acho que ele é um mestre também, né? A gente já falou dele aqui, mas está fugindo o nome. Não sei se é É o ali. Raoni. Raoni. Raoni? É o Raoni. O que que ele falou? Ele falou assim que o homem branco ele não sabe ficar sem fazer nada, porque ele acha que isso não tem valor, porque ele acha que tudo tem que estar voltado ao trabalho, a algum tipo de produção, a um tipo de utilidade. Então, esse não fazer nada faz parte da condição humana. Só que a gente está tão intoxicado com essa noção de utilidade que a gente não consegue relaxar no momento que você está iluminado. Por que, que a gente não fica iluminado? Porque a gente vai falar assim, ué, mas para que, que serve ficar iluminado? Para que, que serve a iluminação? Se ela não servir para nada, ah, não, serve para doutrinar o outro, né? Por que, que eu quero a realização? Para eu doutrinar o outro. Aí eu vou criar uma igreja, aí eu vou doutrinar. Aí tudo bem, tem uma serventia, né? Tem uma utilidade. Agora, eu estou em êxtase, né? Daqui a pouco você vai, né? A gente pode falar assim, eu estou assim com um amor, sentindo um amor, eu estou rindo, eu estou flutuando, eu estou leve, eu estou sentindo uma felicidade suprema, que é a Ananda, né? Eu estou bem-aventurado. Então tem que fazer alguma coisa para, sei lá, né? Acho que não está certo, né? Eu ficar desse jeito. Bom, eu não posso estar tão feliz assim,
Tem alguma coisa de errado. Então a gente também tem essa sensação de não ter direito de usufruir as coisas, né? Isso é até uma culpa. Eu não posso ficar bem, eu não posso me sentir bem, eu não posso estar em êxtase. Eu tenho que me sentir culpado de alguma forma. Então, o que que acontece? Você não vê lá, né? No Éden, o pecado original, como, eu não fiz nada nunca para ninguém, nenhum mal. Eu sou uma pessoa, estou bem com todo mundo me adora. Tá? Não, mas você não é o filho do Adão, você não é parente do Adão, não é parente. Então você está ferrado do mesmo jeito, meu. Os seus antepassados pecaram por você. Ou seja, o que está sendo falado nesse arquétipo, né? Que a condição humana ela é inerentemente culpada de alguma coisa e não tem direito de se realizar, de se sentir bem, né? Não tem direito de ser feliz. Por quê? Porque sempre vai pesar uma espécie de culpa em cima da gente. Na hora que você tá assim, Doni, pô, tô bem pra caramba. Mas eu não posso ficar assim, pô. Por quê? Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, essa noção, cara, né, desse modelo que é imposto na humanidade. Quando que você pode ficar em paz? Vou ficar em paz. Vamos supor que você está em paz. Estou em paz. E agora? O que que vem depois dessa paz? Eu tenho que arrumar alguma outra coisa. Não posso ficar só nessa paz, né? E agora, né? Então você vai, né? Vamos pensar, né? Você vai para o paraíso. A gente morre, vai para o paraíso. E aí chega lá na porta do céu, né? Daí tá o São Pedro lá, abre a porta para você. Aproveite o paraíso, aproveite o céu que você já chegou aí, tá? Beleza. Aí você vai dar uma volta, tem uns anjos cantando, tem um banco lá, tem uma árvore, tá? Aí você já volta e fala, São Pedro, mas é só isso? Não tem mais nada? Não tem, é isso aí. Pô, mas, meu, que tédio, né? Pô, que tédio. Então, a felicidade é um tédio? O estado de felicidade vai ser um tédio? Porque o que que eu vou fazer com isso? Né? Então, essa coisa a gente está condicionado, né? É aqui, ó, Maria de Fátima, é o Krenak, viu, Lili? Ailton Krenak. É isso mesmo. Eita, Renato. O Raoni é aquele idoso já, aquele bem velhinho. Raoni, é que pareceu, né? Veio um nome, mas é o É, Krenak mesmo. Obrigado, Maria de Fátima. Bom, eu acho que é assim. Então, a coisa você tem direito de se sentir bem sem ser obrigado a nada, né? Acho que a gente pode colocar até o nome do satsang disso, né? Você tem o direito de se sentir bem sem ser obrigado a nada e sem sentir culpa, porque Maurício, automaticamente a gente começa, mas alguma coisa tá errada, né? Tá muito bom para ser verdade. Não tem essa frase? Tá muito bom para ser verdade. Então, Maurício, e nós somos agraciados por estar ouvindo isso que você está dizendo. Eu te agradeço muito. E ao mesmo tempo que a gente expõe umas bobeiras, você já vem, parece que já dissolve isso. Eu confio que essa desconstrução ela, ela está acontecendo né? uhum, E não, assim, eu sinto um alívio assim, muito grande. E para mim, você
você, eu acho que já é a pessoa que mais contribuiu até hoje, assim, nessa vida aqui que eu tô, esse mistério, né, tá acontecendo, né? Nem que eu tô, né, que nem você já falou que a vida tá acontecendo, é isso mesmo. Hum. Então eu quero dizer isso aqui para ficar gravado mesmo. Tem que Obrigado, meu ficar querido. gravado. Isso me deixa feliz, muito feliz. É uma felicidade que a gente não tem o que fazer com ela, mas também não precisa, né? Não precisa fazer nada com ela, é só viver. Viver isso, né, dona? E o legal também, que aí é o último Satsang, né, que a gente está fazendo nesse ano, que foi um ano muito legal, que a gente conseguiu fazer essas gravações, né? E vocês estavam todos juntos, a gente ficou junto aí esse ano todo. Agradeço muito a nossa querida Sanga. E aí, nessa fala do Doni também me sinto realizado, né? E também me sinto como se estivesse abraçando todos vocês, abraçando aí o nosso querido Donner também, que trouxe essa fala. E, na verdade, o que eu sinto é que é bom essa nossa comunhão, que faz todo sentido, né, na minha vida, esse amor mesmo, que é um amor original que vai acontecendo, né, que vai surgindo, que a gente conseguiu fazer esse grupo e o grupo não tem nenhum, vocês sabem disso, né? Nenhum interesse diferente do que o nosso encontro, né? Esse grupo é feito para a gente se encontrar e para a gente estar aqui no satsang e fazendo essa comunhão. Não tem segundas intenções, é algo muito transparente, né? E não tem nada por trás, assim, oculto, né? É tudo às claras. Por isso que é muito verdadeiro, né? Esse nosso encontro sempre foi muito verdadeiro. É muito bom que a gente continue assim, né? É... É, E aí, alguma coisa mais? atrapalhar a continuidade lá do assunto, né, Maurício? Não, eu nem lembro mais o que era, dona. Nem lembro. Mas isso que é bom, né? É real, né? Maria de Fátima, gratidão pela sã reunião de amigos em confiança e afinidade. Aê, Maria! É isso mesmo. É muito bom a gente poder estar junto aqui, mesmo dessa forma virtual, né? Mas é uma forma real, uma forma que a gente está de coração, né? Como a Lili colocou ali, de coração. A gente está junto. Ah, eu lembrei que eu queria falar, dona. Aqui nesse ambiente, a gente cria essa sintonia, a gente cria essa egrégora, a gente sente essa egrégora. Agora, onde que está a nossa dificuldade? Onde que vai aparecer a nossa dificuldade, né? No dia a dia, no contato com as outras pessoas, que não estão alinhadas com esse tipo de apontamento, né? Investigação. E aí, como a gente também está bastante ainda, eu acho, né, contaminado com esses ruídos, isso que a gente está colocando aqui vai começando a ficar mais fraco,
isso vai ficando menos intenso, né? Então, quando a gente está aqui, está intenso. A gente sente que está intenso. Mas quando a gente está lidando no dia a dia com as pessoas, a tendência é que isso fique mais escondido ou retraído, né? E a gente até perca o contato. Então, aí eu acho que tem que a gente fazer um voto. Que a gente, como ser humano, a gente dá importância para os rituais. Isso está na nossa ancestralidade. Então, quando você faz um voto, né, você levanta, por exemplo, de manhã e faz esse voto, né, uma declaração. Eu vou me nortear, né? Eu vou me pautar por esse tipo de conduta mais lúcida, né? Eu vou resistir aos conteúdos, eu vou ver que esses conteúdos são sedutores e que eles querem me confundir. O excesso de conteúdo traz confusão. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente consegue ver, sentir nas pessoas essa confusão. E na gente mesmo, né? Então, esse voto que o Donner trouxe, né, que ele conseguiu constatar esse sentimento de pureza, esse retorno à infância que ele está descrevendo, que é algo maravilhoso e que não precisa fazer sentido e também não precisa ter algum tipo de utilidade. Basta viver isso. Que isso possa ser a gente ser agraciado com esse tipo de sentimento, né? Mas para que isso perdure, a gente também tem que prestar atenção para não se confundir com o que o mundo nos apresenta a todo instante, né? O que o mundo nos vende e que a gente compra com tanta facilidade. Mas a gente compra porque sempre a gente teve dirigido pelo medo. Sempre a gente teve oprimido pelo medo. Então a gente compra as coisas por medo. Medo. E aí é fácil da gente começar a perceber que esse medo não tem fundamento. E não tem qualquer fundamento. Você é uma pessoa que pode viver totalmente sem medo. A partir desse voto, você mesmo pode fazer de uma forma ritualística, né? Olha, a partir de hoje, eu vou viver esse dia sem medo. Aí você vai ser muito mais resistente aos conteúdos e às necessidades de receber esses conteúdos, de estar aberto a esses conteúdos, aberta a esses conteúdos. Isso vai direcionar melhor a gente de uma forma não confusa, para a gente se conduzir de uma forma anti-confusão, anti-tumulto, mais equilíbrio, mais lucidez. E aí a gente começa a distinguir as necessidades reais nossas. Nós temos necessidade desse conteúdo? Não. Então, descarta. E vai descartando, vai descartando. E assim a gente vai ficando mais leve, né? Não precisa carregar nada que não é nosso. Ok, meus queridos? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Oi, Maurício, Márcia. Fala, Márcia.
Bom, eu gostaria de falar muitas coisas, né? Porque é sempre muito bom estar aqui, é um presente. Como disse o Donner, é um presente estar aqui. Bom. Eu queria ler algo que eu escrevi, porque é curto, mas tem Aham, muito a ver com o que você falou e com o que o Donner falou. Mas antes eu quero te agradecer, assim como o Donner, né, se abriu, aham, eu vim de um lugar muito difícil e encontrei esse grupo por indicação de um amigo que que bom. está no grupo também. Aham, Isso faz obrigado. bastante tempo. Eu tô nesse grupo faz tempo. Sim, Parece que não, mas já tem, acho que foi em 2020, 21 ali, na pandemia. Passei uma emergência espiritual, um momento difícil. E eu fui acolhida, mesmo não, eu não tinha coragem de entrar no satsang. Eu fiquei muito tempo ali, ouvi os comentários, o grupo era mais ativo na época. E eu queria agradecer porque essa frase é, é a vida acontecendo, ela passou a ser o meu mantra. uhum, E no começo eu falava, essa frase é do Maurício, eu tô me apoderando dessa frase. E aí a minha filha fala, é a vida acontecendo, mãe. é a Onde que é vida. a vida acontecendo? E isso é tão, né? A gente entendeu, eu entendi, Uhum, e é maravilhoso. É a vida acontecendo. E tantas coisas me atravessaram de lá para cá, né? uhum. Tantas coisas, a vida me atravessando, tantas coisas. E eu estou feliz de estar aqui hoje, né? Que Porque eu tive bom, essa Márcia. oportunidade de estar A gente aqui. também, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Eu agradeço também pelo acolhimento, você sabe, tô feliz. E aí eu queria ler algo Uhum. que eu tinha escrito. E quando você estava falando, eu falei, tem muito a ver com isso, sobre todas as coisas que você falou hoje, sobre Brahman no começo, né? A pessoa, eu sou Brahman, eu sou Uhum. Deus, e isso leva a gente para quem, né, tá chegando, para quem não está preparado, e ninguém está para um lugar Sim. muito perigoso, né? Um lugar, às vezes, que a pessoa não consegue sair. E aí tem que ter uma mão estendida ali, né, de um Maurício para Ah, te ajudar. De tantos Maurícios, né, que existem pelo mundo, e eu agradeço muito. E eu coloquei assim, ó. Quando deixamos de rotular compulsivamente as coisas, quando deixamos de relacionar os eventos com a nossa história pessoal, a presença, com P maiúsculo, surge e passamos a viver a vida de forma simples. A necessidade de ser Brahman deixa de existir. Passamos a ser comuns, sem precisar experimentar a carência de ser Brahman. Experimentamos a liberdade de não ser Brahman. E nesse momento, o que acontece? Encontro Brahman. Eu sou Brahman. É o largar, soltar, deixar acontecer. E aí você encontra. Na verdade, é simples, mas é isso. Obrigada. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos. obrigado, Márcia. Obrigado, Lili. Obrigado, Tereza, Ednita, Donner, Valéria, Vitor, Maria de Fátima e iPhone. Obrigado por tudo. Obrigado por esse ano. E assim, né, com essas palavras maravilhosas, dessas constatações ali que a Márcia fez e trouxe hoje de presente para a gente está recebendo esse presente e está muito feliz por tudo que aconteceu, vai acontecer, está acontecendo. Essa graça nos basta, né? A graça da existência por si mesma.